Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício do Mackenzie, São Paulo. Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de... Aí temos aqui na letra A, cubos de gelo e solução aquosa de açúcar, né, que é a glicose. Nessa letra A a gente tem sim o que a gente chamaria de uma mistura heterogênea, né? Por quê? Porque a gente tem duas substâncias diferentes. No caso, a gente tem a água e temos o açúcar que está aí dissolvido na água, certo? Então a gente tem uma mistura. Posso colocar aqui, que mesmo que o açúcar esteja todo dissolvido, eu vou ter aqui como uma das fases, né, a água mais o açúcar, mais a glicose. Essa é uma das fases. A outra fase que a gente consegue encontrar aqui, são os cubos de gelo, né? Então, outra fase, eu vou colocar o número 2 como sendo a segunda fase, né? Seriam aí os cubos de gelo, beleza? Cubos de gelo. Então, aqui a gente tem uma mistura, porque a gente tem a água, temos a glicose, nós temos também a água na forma, né, sólida, que é o gelo. E a gente tem duas fases, porque uma das fases a gente consegue observar o líquido aí, que é a água. E dentro da água a gente tem dissolvido o açúcar. O açúcar ele poderia estar ou não em excesso, tá? Se ele estivesse em excesso, o que aconteceria? A água não conseguiria dissolver todo o açúcar e a gente teria açúcar aqui no fundo. E na verdade nós teríamos três fases. Mas mesmo que o açúcar não apareça aqui no fundo e eu não tenha essa terceira fase, eu ainda tenho uma mistura que a gente vai chamar de heterogênea. Porque o que é uma mistura heterogênea? É uma mistura que ela tem que ter duas ou mais fases, tá? Então, qualquer mistura heterogênea é uma mistura que tenha duas ou mais fases. Então, ela pode ter apenas duas fases, ela pode ter três fases, quatro e assim por diante. Nesse caso, a gente poderia estar falando de uma mistura com duas ou com três fases, caso esse açúcar aí não estivesse dissolvido totalmente em água. Beleza? Nos dois casos, seria mistura heterogênea. Então, a gente já achou aí a alternativa correta, né? Essa letra A. Agora vamos ver por que não são as outras. Letra B, gases, nitrogênio e CO2. Pessoal, toda mistura de gases é mistura homogênea, tá? Então, você tem 2 gases, 3, 4, 10, 100 gases juntos, você vai ter uma mistura que ela é homogênea. A letra C fala pra gente água e acetona. Os dois são transparentes, né? Então, você pode colocar água junto com a acetona, que você vai ter aí uma mistura que você vai chamar de homogênea, tá? Então, é uma mistura, tá? Só que os dois vão estar junto aqui, por exemplo, dentro desse copinho aí. Eu tenho água aqui e tenho também a acetona. Eu só observo uma única fase. Eu não consigo observar coisas diferentes. Por exemplo, nesse primeiro caso, eu consigo observar aqui que eu tenho gelo. Tá? Eu consigo observar que eu tenho um líquido aqui também, que no caso é essa mistura de água e açúcar. Então eu observo duas fases diferentes. Se eu tivesse um sólido, eu observaria uma terceira coisa diferente aqui embaixo. Mas no caso de água e acetona, não. A gente observa apenas aí uma mistura transparente. A gente não sabe identificar onde está a água, onde é que está a acetona. Então, é uma mistura homogênea, não heterogênea. Água e xarope de groselha. O xarope de groselha ele é ali mais ou menos um roxo, tá? E quando ele se mistura com a água, o que vai acontecer? Eles vão formar uma mistura e essa mistura vai ficar roxa. Só que um roxo mais claro do que o xarope de groselha era antes de estar com água. Quando ele se dissolve na água, né, ele vai perdendo aí a sua coloração. Ele vai ficando um roxinho um pouquinho mais claro. Mas toda a mistura vai ser esse roxo um pouco mais claro. Então vai ser uma mistura homogênea da cor roxa, tá? O querosene e o óleo diesel. Bom, os dois eles vão se misturar também e vão formar uma mistura aí que é homogênea, tá? Eles vão apresentar apenas uma única fase, tranquilo? O único aqui, então, é a letra A, que é a nossa alternativa correta. Observação, os gases sempre formam mistura homogênea. É sacanagem, né, professor? No próprio exercício já estava aqui uma explicação pra gente, né? Então, é a explicação dessa letra B aqui, beleza? Então,
Vou marcar aqui o nosso corretinho, um exercício bem tranquilo, um exercício bem fácil aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários que posteriormente eu posso estar vindo aqui e retirando a dúvida de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like no vídeo, de compartilhar ele nas suas redes sociais, ativar o sininho e todas aquelas coisas que o pessoal sempre fala aqui no YouTube, né? Forte abraço para vocês e a gente vai se ver numa próxima videoaula.